Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, vou eu de novo, Thiago Fontes, canal Vascaíno do Cerrado. Acho que eu vou botar uns erros de gravação no final hoje, porque tá difícil a gente largar aqui, conseguir começar o vídeo, mas dessa vez vai. Eu falo direto de Brasília, Distrito Federal, canal Vascaíno do Cerrado. Pedir para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube. Agradecer as mensagens de carinho e apoio que a galera dá ao canal. E falar sobre ontem, né, quando eu encerrei o vídeo de pós-jogo e acabei não colocando o vídeo do PH, que eu falei, olha, vou encerrar aí com a entrevista que o PH deu assim que terminou a partida. E tem muita gente me mandando mensagem dizendo que tá esperando o vídeo até agora. Na hora da edição acabou não indo o vídeo, né, mas eu vou resumir, até porque eu já apaguei o vídeo, vou resumir aqui sobre o que o PH falou, né? Ele agradece a Deus, né, pela sequência, os gols, né? Diz que está se inspirando ali ou tendo uma motivação por causa do filho, né, que vai nascer, e projetou o jogo contra o Volta Redonda no sábado aí, em busca da liderança, um jogo difícil, mas que o Vasco tem que ficar, buscar sempre o topo da tabela, tá? Então tá aí, essa foi a entrevista que deu o PH. Agora eu vou trazer algumas outras entrevistas importantes, né? Uma do Lucas Freitas, zagueiro do Vasco, que fez a dupla com o Souza ontem, né? E aí o Lucas Freitas, ele fala na zona mista, o Souza, até para falar aqui, teve gente mandando mensagem, pô, você pega no pé do Souza, o Souza fez uma excelente partida, realmente o Souza até tirou, né, o jogador do Maricá ia fazer um gol, teve um bote que ele deu, acabou evitando o gol do Maricá. Eu tenho meio que um pé atrás, um ranço com relação ao Souza, porque ele falou muita coisa, né, fez muita... Foi uma novela do caramba para vir jogar no Vasco. Né, e um jogador que chegou e está entregando muito pouco para o salário que recebe. Então realmente eu acabo tendo um pouco de má vontade, vamos dizer assim, com o Souza. Mas ontem ele fez uma partida honesta, uma partida legal. Não é o jogador que eu quero no Vasco para compor elenco. Né? Acho que o Souza, para mim, não entrega o nível que ele falou que ia entregar se estivesse no Vasco. Enfim, mas tá aí só para fazer esse reparo, que ontem ele não comprometeu a partida, fez um jogo até certinho. Inclusive, na entrevista coletiva, o Carille fala do Capasso, tá? Fala que ainda estão analisando o Capasso. Estou esperando algum tipo de negócio. Se não rolar, ele vai ficar à disposição para a temporada. Eu prefiro o Capasso do que o Souza. Aí é coisa pessoal, né? Eu prefiro o Capasso. Na minha lista de zagueiros ali, o Capasso ainda estaria na frente do Lucas Freitas, estaria na frente do Souza. Ficaria ali os três, João Vitor, Capasso, o Lucas Oliveira e o Maurício Lemos ainda não vi, né? Eu vi ele no Galo, não vi ele no Vasco aí pra gente ver como é que estão as condições dele, mas seriam esses 4 zagueiros, vamos dizer assim, né? Para a temporada. Então eu contaria mais com o Capasso do que com o Souza. Vou trazer aqui o Lucas Freitas, 2 estreantes, aliás, né? O Lucas Freitas fala da estreia dele em São Januário e a importância de vencer sem tomar gols, que é uma das valências, né, do Fábio Carille, um técnico que costuma arrumar o sistema defensivo. Por onde passou, tem trabalhos em times que tomam poucos gols, é uma marca do Fábio Carille, por isso atrelam o nome dele atrelam o trabalho dele a ser um técnico retranqueiro, né? E aí ele fala isso aí, né? Vencer sem tomar gols. E o Zuccarello, oh, cara, lá vai eu de novo. Esse moleque que arrebentou na base, joga pra caramba, estreou ontem, ele vai falar aí da experiência de jogar ao lado do Payet, treinar com o Coutinho, que são referências para ele aí no meio de campo. E fala também da tradição do Vasco de usar jovens da base, né? Tanto no profissional, como também subir garotos que estão ainda com idade abaixo para categorias de cima. Então, vou deixar os 2 estreantes aí falando com você. Boa noite, muito feliz, a atmosfera incrível. Ganhar o jogo sem tomar gol é uma coisa que vem sendo trabalhado bastante com o professor Carille. Feliz pela estreia, nessa torcida maravilhosa, o grupo que me acolheu super bem. Daqui em diante é seguir por acostumar a vencer. Para mim é uma honra, né? Eles já fizeram história no futebol aí já. Coutinho, Payet, no dia a dia deles,
eu vejo o quanto eles são dedicados, eu procuro sempre seguir o caminho deles, fazer o que eles fazem para poder um dia chegar no patamar deles. Sim, até na base tem a tradição de botar jogadores mais novos para jogar as categorias acima, então até na base já preparam a gente para isso. Então, muito feliz de estar esse ano com 18 anos e creio que isso é uma tradição sim no clube. Bom, o questionamento que foi feito na entrevista coletiva para o técnico Fábio Carille é por que ele poupou os jogadores. E ele vai explicar por que ele poupou os jogadores. Ali, um exemplo, o Lucas Oliveira sentiu dores, ele achou melhor evitar, estava campo pesado, né, choveu, então evitou. O Jair e o Paulinho, os jogadores estão voltando de um tempo parado, de cirurgia, para não dar uma carga muito grande para eles, então vou deixar aí ele explicando porque poupou os jogadores, mas diz que fez agora, que já isso passa e vai parar, dentro de campo vão estar os melhores para o bem do Vasco, então vou deixar o Fábio Carille. Dos jogadores que foram poupados, o Oliveira chega a segunda reclamando de uma dor na coxa, mas hoje conseguiu treinar normal. E eu sei que ele vinha não jogando muito, né? O atleta que eu acompanho desde o Cruzeiro. Jair e Paulinho vêm de um ano difícil, né? Então a gente senta, escuta os profissionais da área para entender e tomar uma decisão. E o Coutinho, o histórico dele, que é um histórico que a gente tem que ter atenção sempre. Mas isso já para. Tá? Isso já para, deixar esses caras preparados aí para estar todos à disposição, para que eu possa escolher os melhores ali para o bem do Vasco. Agora, para a sequência do Campeonato Carioca, a gente vai ter 5 jogos, um contra o Volta Redonda brigando pelo topo, e depois em 4 jogos, 3 clássicos. Aí um jornalista perguntou para ele se ele vai fazer isso de novo, né, de poupar jogadores, né, e aí ele volta a falar que dificilmente vai fazer isso, né, deve colocar o melhor em campo. Agora vai ter um intervalo melhor, porque estava tendo um jogo a cada 2 dias, porque como o Vasco vai jogar sábado, depois só na quarta, então você tem domingo, segunda, terça, depois quarta, são 4 dias, e depois do que joga na quarta, só joga na segunda-feira, então com esse intervalo dá para trabalhar legal, dá para botar o time melhor em campo. Então vou botar o Carille falando mais uma vez sobre essa questão de poupar ou não jogadores. Volta Redonda tá ganhando, e se a gente for mais para frente ali, nas últimas 4 rodadas vão ser 3 clássicos, né? E aí quando chegar o clássico, né, vai contar também essa avaliação de poupar jogadores, ou é um jogo diferente que não, é para ir o que tem de melhor? Como é que vai ser esse planejamento? Assim? Olha como que vai dar uma espaçada agora, não tão grande, mas vai ser importante. Nós jogamos sábado, quarta e segunda. Isso vai ser bom para a gente recuperar, não vai ser quinta, domingo, quarta, né, cada 2 dias um jogo. Então a gente joga sábado, clássico com o Fluminense em Brasília na quarta, e o jogo próximo ficou para segunda. Isso é bom. Aí essa questão vai ser muito pontual. De escutar o departamento médico, o departamento físico para tirar. Então agora, dificilmente eu faço isso outra vez. Dificilmente. Né? Vamos esperar aí, rodada a rodada, para eu, junto com a comissão, escutar todo mundo e tomar a melhor decisão. Olha, a notícia do dia do mercado da bola é o seguinte: o Vasco deve ainda contratar jogadores para o setor ofensivo antes da janela acabar. Estão falando em 2, 3, até 4 contratações, né? O angolano lá, o Lloyd, é um jogador que parece que já tem uma proposta, esse deve ser um dos contratados. O outro, voltaram a insistir com o Brian Rodrigues, fizeram uma nova proposta, estão esperando até sexta-feira uma resposta do América do México. Dizem aí que o jogador, que eu falei aqui, né? O Brian só vai sair do América do México se ele quiser vir jogar no Brasil e jogar no Vasco. Porque questão de dinheiro não é, o América não precisa. Cara, o dono tem muita grana, então o problema lá é que ele é reserva, né? Isso tem desagradado o jogador, apesar do técnico contar com o jogador para o elenco e esperar uma peça de reposição se realmente ele for sair. Então o Vasco vai esperar até sexta-feira um posicionamento para definir se continua ou se fecha com o Brian Rodrigues ou se traz outros jogadores. Até agora, nada. Estão esperando os atacantes aí. Para finalizar, o Carille vai falar sobre as boas atuações do volante Hugo Moura, né, que tem entrado e não só dado conta lá atrás, defensivamente, como participado bastante do setor ofensivo, com variações de jogada e dando assistência. Ontem mesmo teve mais uma jogada dele de linha de fundo ali do lado direito, que ele cruza
E dessa vez o Payet, um passe açucarado do Payet, sozinho chutou para fora. Seria um gol do Payet e mais uma assistência do Hugo Moura. Aí o Carille fala, abre aspas, foi meu jogador no Atlético Paranaense, a briga no time está em aberto e não tem time definido ainda. Fecha aspas aí, aquela parada que eu falei nos clássicos, ele pode colocar o Hugo Moura de titular, viu? Porque se achar que a gente vai sofrer com pouca marcação de meio de campo, com os jogadores que ele tem escalado, ele pode sim botar o Hugo Moura. Mas eu vou deixar aí para finalizar. Curte, se inscreve no canal, desejar para você um dia abençoado. Fique com Deus e saudações vascaínas. Boa noite. Primeiro, o Hugo já foi meu jogador na pequena passagem que eu tive no Atlético Paranaense. Gosto demais, lá ele foi meu titular, lembro que pegou Covid no pouco tempo lá, e aí perdi ele, foi difícil perder ele naquele sistema do Atlético Paranaense. Então, a briga está em aberta, não tem time definido ainda. Isso é bom, porque se o Hugo hoje não estiver jogando nos titulares, vai forçar com que os titulares vão bem, porque ele vem ali, o Matheus já jogou bem o ano passado, que eu lembro bem, que eu acompanhei bem. Então, isso dá o equilíbrio. Em alguns setores da equipe está muito equilibrado, e isso é bom, né? O sistema defensivo hoje foi muito bom. Os dois zagueiros, os laterais na parte defensiva ali se comportaram muito bem. Sofremos pouco com um time bem entrosado e a gente ainda faltando entrosamento.